Se você já leu algum romance de época, certamente já ouviu falar sobre a tal linguagem dos leques, um complexo sistema que as damas vitorianas tinham para se comunicar em segredo com seus amados, usando algo tão banal quanto um leque. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está na temporada de verão do canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo fresquinho com vocês aí desse lado? Acho que tem poucos objetos que evoquem tanto a imagem da dama de época quanto o leque. E a internet está cheia de vídeos e postagens falando sobre o código dos leques. Uma linguagem secreta de flerte que remonta às origens do próprio leque e da qual ninguém nunca ouviu falar antes de 1827. E como vocês sabem que eu adoro desmontar uma fake news da história da indumentária, hoje a gente vai falar um pouco sobre como essa ideia do código dos leques nasceu, cresceu e se instalou de vez no nosso imaginário sobre o século XIX. Os leques estão presentes na Europa pelo menos desde a Idade Média. Um dos registros mais antigos é a flabela, um leque grande, fixo, feito com plumas de avestruz, que fazia parte do cortejo papal. E servia não só para espantar insetos e refrescar, mas tinha também um certo sentido religioso de ligação com o divino. Mas muito antes disso, leques fixos feitos de penas, papel e até bronze já eram usados por egípcios, chineses, japoneses, gregos e romanos. Inclusive, a teoria mais aceita para o hábito dos leques entre os gregos e romanos é que seja uma influência de costumes egípcios. Enquanto que esse leque dobrável, que é o formato que a gente mais associa imediatamente com a peça, é uma invenção de origem asiática e que muito provavelmente chegou à Europa através das rotas de comércio por volta dos anos 1600. No século XVII, os leques asiáticos, fixos ou dobráveis, se tornaram objetos de luxo na Europa, desejados pelas mulheres nobres, assim como pelas burguesas, que eram as mulheres de famílias de comerciantes ricos. Muitas delas se faziam retratar com os seus leques, o que só reforça o quanto era uma peça de grande valor social. Assim como outras peças de acessórios e da indumentária de uma forma geral, os leques muito provavelmente tinham mais a ver com demonstração de status social do que de fato com alguma utilidade. Sob esse ponto de vista específico, o leque era sim uma forma de comunicação, mas não significa que ele necessariamente fosse algum tipo de linguagem secreta de acordo com os movimentos. Leques do século XVII e XVIII são obras de arte super elaboradas, feitas com materiais nobres e frequentemente pintados à mão. Os materiais e as decorações serviam tanto para atestar a boa posição social e a riqueza, mas também o bom gosto da mulher que o tivesse em mãos. Simplesmente não existem registros de que o leque fosse usado para disfarçar o mau hálito, porque aparentemente no passado todas as pessoas eram uns porquinhos imundos, muito menos para esconder os dentes podres das damas. Aliás, tem um texto satírico em inglês de 1711 que dá umas boas pistas pra gente de como o leque era percebido nessa época. As mulheres estão armadas com leques, assim como os homens com espadas, e às vezes são mais habilidosas com os seus. A relação entre a espada e o leque não pode ser vista aqui de uma maneira literal, ela é uma comparação simbólica entre as funções das peças. No século XVIII, a espada era um símbolo da nobreza, e um homem nobre precisava não só saber lutar com a sua espada, mas ele precisava conseguir fazer isso com graça e com elegância. E esses movimentos eram uma coisa que diferenciavam o homem nobre de todos os outros homens, tanto quanto a graça e a elegância ao fazer os movimentos com o leque também diferenciaria uma mulher nobre de todas as outras. Numa linha mais poética e menos satírica, Madame de Staël, uma intelectual francesa da época da Revolução, dizia que graças não põe o leque à disposição de uma mulher se ela souber usá-lo com propriedade. Foi só em 1790 que se começou a falar sobre o leque como um tipo de WhatsApp do século XVIII, quando dois designers resolveram criar um sistema de comunicação através dos leques, direcionado apenas para as mulheres, porque aparentemente as mulheres conversando usando a sua voz
elas atrapalhavam os pobres homens que estavam nos salões, então elas tinham que aprender a se comunicar de forma silenciosa. A Phonology, nome que foi dado a esse sistema, era cheia de regras que determinava a posição das letras do alfabeto em relação à parte do corpo que era tocada pelo leque. Essas instruções eram impressas no próprio leque, mas a chance disso virar um telefone sem fio com resultados desastrosos era muito grande. Todo o mito em torno da tal linguagem secreta de amor através dos leques, que teria sido usada no século XVIII, na real não passa de um grande golpe publicitário que foi dado em 1827. A Maison du Villeroy foi a maior fabricante de leques de luxo na Europa. Ao longo do século XIX, a marca teve entre seus clientes figuras como a Imperatriz Sissi, a Rainha Vitória da Inglaterra e a Imperatriz Eugênia da França, além de atender as famílias ricas aqui da América. Só que quando Jean-Pierre du Villeroy fundou a sua loja, os leques estavam passando por um período meio baixo, em que eram considerados coisas de mulheres mais velhas ou algo que só era necessário no calor das colônias tropicais. A história aqui diverge, se teria sido o próprio Jean-Pierre ou seu filho Jules, mas em algum momento, entre 1827 e 1835, a Maison du Villeroy publicou um panfleto em que contava a verdadeira história dos leques e como eles tinham sido usados pelas damas do século XVIII para flertar sem serem descobertas. A fonte das informações eram as vozes na cabeça dos du Villeroy. Supostamente, o panfleto foi traduzido de um texto alemão muito antigo, mas que ninguém nunca encontrou. O que os du Villeroy fizeram foi pegar registros de um código dos leques que era específico de algumas regiões da Espanha, em especial da Andaluzia, e publicar isso como se fosse um costume antigo difundido em toda a Europa. Também foi ele que veio com a história da carochinha, de que os leques tinham sido banidos durante a Revolução Francesa porque era um símbolo da nobreza, o que caía como uma luva para a publicidade de um fabricante de leques que estava ativo na década de 1830, quando a família Bourbon tinha voltado ao trono da França e a nobreza estava que estava no país. Os leques da Maison du Villeroy eram únicos e disputadíssimos, tanto pela fama da marca quanto pela extrema qualidade e cuidado artístico das suas peças. E como na era vitoriana, especialmente a partir de 1870, a moda começou a pegar muitas referências do século XVIII, o lance dos leques simplesmente pegou. E a tal linguagem dos leques, que foi criada por du Villeroy, passou a ser publicada em jornais e até em manuais de etiqueta destinados à classe média. E o New Look da Dior, nos anos 1950, que se inspirava na era vitoriana para saias rodadas e cinturas marcadas, acaba meio que ressuscitando esse mito da linguagem dos leques vitoriana, que na verdade seria do século XVIII, enfim. Até aqui no Brasil as revistas femininas republicavam esse tipo de material. E o modo como o leque é retratado na literatura, séries e filmes de época acaba pegando muito dessas influências mais recentes. A maioria dos pesquisadores concorda que esses códigos com objetos como leques, sombrinhas e luvas até podem ter sido utilizados em algum momento no século XIX, mas é muito provável que não na extensão que a gente gosta de imaginar. Principalmente por uma questão de praticidade. Para que um código funcione, todas as partes envolvidas na conversa precisam dominar esse código e conseguir entender a mensagem. E a gente realmente não sabe se os homens também conheciam esses códigos tão bem assim. Cá entre nós, vocês conseguem imaginar o tipo de confusão que isso daria dentro de um salão lotado? E se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e aproveita para me contar aqui nos comentários se, assim como eu, você também é fã de um belo leque para espantar o calor do verão.